para nossas vidas. Eu creio que Deus tem uma palavra rema ao meu coração, ao nosso coração. Eu creio que Deus há de falar conosco, há de enviar uma palavra ao nosso coração. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 11, versículo 28, o Senhor nos fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra que o Senhor fala conosco nessa tarde, que nós venhamos descansar em Deus, que Jesus tem a paz que nós necessitamos para viver enquanto nós estivermos aqui na terra, estivermos aqui. Ele tem aquilo que nos sustenta, aquilo que nos fortalece. O Espírito Santo do Senhor tem nos conduzido, o Espírito Santo do Senhor tem nos dado a direção. Ainda que venhamos viver tempestade, aflições, o Senhor é conosco. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós nos apresentamos diante do Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, tudo o que nós temos, que é um coração quebrantado, um coração arrependido. Senhor, que nós venhamos nos examinar nessa tarde, que possamos alcançar, ó Pai, as Tuas bênçãos, que o Senhor venha nos perdoar, nos limpar, nos sarar. Nós Te damos graças por tudo o que nós temos vivido até aqui. É tudo a Tua misericórdia que tem nos sustentado, é o Teu amor, é a Tua graça. Nós, ó Pai, só estamos aqui por causa da Tua presença que tem nos mantido de pé. Que o Senhor continue conosco, nos guardando, nos guiando, provendo aquilo que é necessário para nossos dias. Que possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, louvado, exaltado através das nossas vidas. Que nós venhamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Que possamos viver uma vida, Senhor, a cada dia mais, na Tua palavra. O Senhor venha nos limpar, nos purificar através da Tua palavra. Que a Tua palavra seja a nossa direção a caminharmos. Nós cremos, ó Pai, no mover do céu sobre a nossa vida. A Ti também eu apresento cada pedido de oração, Senhor. Cada um que colocou naquela caixinha, que também irá colocar ainda. Que o Senhor venha abençoar, responder às orações feitas neste lugar. Através da fé, vidas, ó Pai, tem trago no Teu altar. E nós cremos na resposta que vem dos céus. Nós cremos nas portas que o Senhor há de abrir. Nós cremos na cura, nós cremos na provisão. Nós cremos, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor pode operar em nosso meio. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que não é possível para o homem, é possível para o Senhor. Que o Senhor venha conceder cada um conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. A Ti também, Senhor, nessa tarde nós apresentamos os dizimistas, os ofertantes da casa do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, multiplicar, santificar, purificar, ó Pai, que o Senhor nos conceda sabedoria para administrarmos aquilo que o Senhor tem nos concedido. Nós cremos que o Senhor é o Jeová Jiré, aquele que provê para o Teu povo. Que o Senhor venha prover, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Mas nós também clamamos que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o ceifador, a peste, o gafanhoto, tudo aquilo que tentar ceifar a nossa vida financeira. E que nós possamos contar os testemunhos do Senhor no altar para glorificar e bendizer o Teu nome.
Que a glória do Senhor encha essa casa. Que a glória do Senhor encha as nossas vidas. Que a luz do Espírito Santo resplandeça em nossas vidas. E que nós venhamos, ó Pai, honrar a Tua casa com o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, nós vamos louvar, nós vamos adorar o Senhor. Nós estamos aqui, é por causa do Senhor, porque a Tua palavra nos diz em Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para o Senhor nós direcionamos este louvor, essa adoração, que seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Diante do Senhor nós vamos adorar. E nós cremos que a glória do Senhor encherá essa casa será cheia da Tua presença, cada membro dessa igreja será cheio da Tua presença, que nós venhamos nessa tarde direcionar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos ao alto, cante isso para ele, diga porque dele, porque por ele, para ele são todas as coisas. Diga porque dele, por ele, porque dele, por ele, são todas as coisas. Levante as suas mãos agora e diga a ele a glória. Vamos, vamos.
O inferno não pode prevalecer. Vamos
Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos receber a nossa irmã Cleidiane, que vai estar trazendo a palavra nessa tarde. Nós cremos que o Senhor escolheu e o Senhor já tem uma palavra rema revelada ao coração dela para os nossos corações. Que nessa tarde seja uma tarde ao qual nós estaremos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Que possamos silenciar o nosso coração de tudo aquilo que não vem de Deus, para que nós venhamos alcançar a presença de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja em cada coração nessa tarde, amém? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir a nossa mensagem hoje lá em 2 Reis 4:8. Glória a Deus. Pai, nessa tarde eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Senhor, por estar aqui na tua presença. Pai, eu peço ao Senhor que você continue falando ao meu coração, ó Deus, que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado comigo através da tua palavra, que o Senhor possa me usar, Deus, que eu venha diminuir diante da tua presença, que nós possamos abrir o nosso coração, Deus, para receber a tua palavra nessa tarde, ó Pai. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça em nome de Jesus, que nada que for falado aqui, Senhor, seja de mim mesmo, Senhor, mas que o Senhor possa me usar para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. 2 Reis 4:8. Aleluia. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, disse-lhe: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse-lhe: manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo.
Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu um aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele e o orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto de uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria perguntar para as irmãs aqui nessa tarde, para você que está em casa: vai tudo bem contigo nessa tarde? Glória a Deus, aleluia. Vai tudo bem. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje é a respeito da confiança que nós temos que ter no Senhor. Como está a nossa confiança diante do Senhor? Nós aprendemos aqui com a sunamita que ela de imediato, foi de encontro àquele que poderia resolver todos os seus problemas. Antes dela buscar qualquer coisa na vida dela, ela teve a confiança e buscou primeiramente aquele que poderia resolver os seus problemas. E aonde nós temos colocado a nossa confiança? É no versículo... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. No capítulo 21, vai dizer assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Diante do que aquela sunamita estava vivendo, ela teve primeiramente um posicionamento diante do Senhor. Quantas vezes, talvez, você nessa tarde que está ouvindo essa palavra aí, está passando por um problema. Aos olhos do homem, às vezes, pode ser difícil. Assim como estava aquela sunamita ali. Mas, diante de certas situações, além de confiança, nós precisamos ter o que ia resolver os seus problemas. A nossa fé e a nossa confiança, diante de muitas situações difíceis que a gente enfrenta, a gente tem que ter atitude. Jesus, quando ele veio e ele fazia os milagres, no Novo Testamento a gente vê que Jesus realizou vários milagres. Muitos foram curados através da fé, mas também muitos tiveram a atitude de se levantar e ir até Jesus.
A mulher do fluxo de sangue é uma que nos deixa um exemplo, né? Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha, né, em questão financeira, mas ela foi até Jesus. Ela se posicionou e ela disse que se ela tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. E eu acredito que aqui, né, no momento que eu estava meditando nessa passagem, eu estava pensando quando a sunamita estava para ir de encontro a Eliseu, né? Naquele caminho ali, eu acredito que ela estava com o coração sangrando, por dentro ela estava aflita, triste, mas quando ela encontra com Geazi, ele pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Ela poderia falar ali no momento da frustração a dor que ela estava sentindo, mas ela profetizou uma palavra de bênção e ela disse: vai tudo bem, porque ela sabia que mesmo que não estivesse, a confiança que ela carregava dentro dela ia trazer o milagre que ela precisava, né? E quando tudo à nossa volta, né, a gente vê que não tem saída, né, devemos nos apegar ao quê? Aquilo que nos traz esperança. E ela estava com aquela esperança dentro dela, porque ela sabia que mesmo que não estava bem, ela sabia em quem ela estava crendo. E ela sabia que o milagre dela ia acontecer. Amém? E também a gente pode ver o poder que tem a palavra. Ainda que não esteja bem, mas comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida, ainda que esteja difícil, né? Às vezes a gente acaba falando algo, né, que às vezes o coração está meio entristecido e a gente acaba profetizando aquilo para a vida da gente. Mas eu queria deixar outra mensagem que está lá em Tiago. Tiago 4. Tiago 3, 6 fala sobre o poder que tem a nossa língua. Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, através daquele vai tudo bem com a sunamita, Deus entendeu que o coração dela estava aflito. Tanto que Eliseu, quando ele encontra, né, com ela, ele vê que ela estava com o coração aflito. Ele vê a aflição do coração dela. Mas ela profetizou ali, né, através da boca dela, que iria tudo bem, porque ela sabia que mesmo que não estava, o Senhor estava no controle de tudo. E às vezes a nossa volta, irmãos, o cenário parece difícil, às vezes com os nossos olhos carnais, né, a gente não consegue ver a solução. Mas foi o louvor que a pastora colocou aqui, eu estava até ouvindo ele lá em casa. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas nós caminhamos pelo que nós cremos, em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado. Lá em João 20, 26, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé:
Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulos, mas crentes. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje, aos seus olhos, pareça, né, uma situação difícil. Mas o que Jesus fala para a gente? Felizes foram os que não viram e creram. Que nós possamos ter a confiança dessa sunamita, que mesmo passando por aquela situação com um filho morto, ela teve a confiança e creu no íntimo dela que Jesus ia fazer, ele ia curar, e ele trouxe ela, né, o filho dela de volta. Ela carregava dentro dela uma esperança, né? É o que nós temos que carregar dentro de nós. Salmos 27. Salmos 20. Aleluia. Vai nos falar assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, em quem nós temos confiado? Em quem nós temos crido? Né? A sulamita, ela foi ali de encontro àquele que poderia resolver o problema dela. Há pouco tempo a gente teve um testemunho de uma irmã aqui falando, né, que ela passou por um diagnóstico médico. Naquele momento ali ela ficou aflita, mas quando ela saiu dali, ela foi o quê? Falar com o Senhor, aquele que poderia resolver a situação dela. Que ela entendia que somente o Senhor, né, somente Ele poderia resolver a situação dela. E hoje, mediante essa palavra, eu compreendo, irmãos, que várias situações na nossa vida, a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. Ele nos dá a vida e Ele pode tirar a qualquer momento. Ele tem o controle da nossa vida. Então, nós não devemos preocupar, nós devemos confiar em Deus. Pode ser a situação mais difícil que a gente esteja enfrentando. Mas a gente tem que crer, né, que Deus está no controle de tudo. Lá em Jeremias 17, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Jeremias 17, 7, 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Então, irmãos, nós temos que posicionar diante daquilo que a gente está vivendo, procurar ter uma vida mais próxima ao Senhor, porque nós estamos aqui, nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Quem dera que fosse assim, né? A gente tivesse um encontro com o Senhor e a gente não passasse mais por problemas. Mas a palavra do Senhor nos disse o quê? Que nesse mundo nós passaríamos por aflição, mas que nós íamos vencer, porque Ele venceu. Então Jesus, ele deixa claro que Ele estaria conosco todos os dias, mas nós temos que procurar obedecer, fugir da aparência do mal, estar mais próximo do Senhor, porque quando vier aqueles momentos que a gente achar que a gente não vai aguentar, é o que fala na palavra aqui, ó, que nós seremos como a árvore plantada. Se você está ali, do lado do Senhor, caminhando com Ele, nós não temos o que temer, não. Vai vir um dia difícil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, porque a árvore que é plantada junto às águas, né, ainda que venha a sequidão, as folhas ficam verdes, né, e ainda que venha o calor, as folhas ficam verdes, e ainda que venha a sequidão, ela não deixa de dar frutos. É assim a nossa vida diante da presença do Senhor. Quando a gente não é perfeito, irmãos, mas quando a gente procura ter mais uma vida íntegra e justa diante do Senhor, a gente não tem que temer, porque a gente sabe em quem a gente tem buscado, a gente sabe em quem nós temos crido, né?
Então, que nós possamos estar com essa confiança. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje pensando assim, nossa, mas a minha situação está tão difícil, mas se Deus está permitindo a gente meditar nessa palavra hoje, é porque o Senhor sabe que nós temos a capacidade de nos render mais a Ele, ter confiança, entregar os nossos problemas a Ele. Em Salmos, a palavra do Senhor nos fala, né, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar. E essa mensagem, irmãos, aqui, fala também, né, que a sunamita, ela viveu esse milagre na vida dela, e assim, não falo os detalhes, mas eu acredito que o processo não foi fácil. E o processo, para a gente ter um milagre, né, a gente tem que passar por ele. Às vezes doloroso, igual ela passou por esse processo difícil. Mas o milagre, quando a gente está confiando no Senhor, é certo. Então, que nós possamos nessa tarde entender, e se muitas vezes, às vezes tem batido o medo, né, a dúvida, será que Deus vai fazer? A palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o Senhor, Ele é o amor, a nossa confiança, aquilo em que nós temos que crer. Então, que nessa tarde nós possamos, né, abrir o nosso coração para essa palavra, deixar o Senhor continuar falando conosco, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, ter uma comunhão com o Senhor, porque nós sabemos que os dias, né, não têm sido fácil. A gente tem visto tantas coisas, pessoas, a gente está na presença de Deus, parece que a gente anda na contramão do mundo, mas ultimamente tem sido tão difícil que a gente parece que está fazendo o que é errado. Mas quando a gente está vivendo a palavra do Senhor, a gente tem que continuar, irmãos, ainda que venha as adversidades, confiando que, ainda que aquilo a gente perca tudo aqui na terra, mas o céu, né, está preparado para nós. E se nós continuarmos perseverando até o fim, né, nós seremos salvos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa tarde. Eu vou convidar a pastora Adriane para estar ministrando uma oração. Amém? Nós vamos orar, apresentando a vida da Cleidiane, a família dela. Nós cremos que Deus tem grandes coisas na vida dela, da família dela. Grandes são os sonhos, os planos de Deus para a vida dela. Que Deus abençoe, que Deus venha retribuir este momento que você reservou. Eu falo que isso aqui é só entrega para a igreja, mas eu creio que você lá na sua casa entregou muito mais para Deus, para que Deus te usasse, falasse conosco através da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te damos graças. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, a vida da Cleidiane, a vida do esposo Branquinho, a vida da Ayla, a vida da Carla. Que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor repreenda tudo o que não provém do Senhor, toda inveja, toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentar contra a vida dessa família. Que o Senhor seja com eles, fortalecendo, sustentando, dando visão, projetos para a família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre essa casa, sobre essa família. E que eles, ó Pai, contarão no altar do Senhor o testemunho das bênçãos do Senhor no ano de 2026, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Dentro do tema que a Cleide trouxe a respeito da confiança, antes dela ministrar a palavra, eu tinha reservado um louvor e acabei não passando, mas agora eu quero que a igreja medite na letra deste louvor. Eu creio que Deus ainda vai falar conosco.
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Como a nossa irmã Cleidiane citou aqui, os Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Porém nós
confiaremos no Senhor, faremos menção do nome do Senhor. É o Senhor quem há de nos guardar, é o Senhor que há de prover em nossas necessidades. E eu creio que ainda que nós viemos partir da terra, nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Amém? Nós vamos estar orando pelos enfermos, hospitalizados, presidiários, aqueles que estão em clínica de recuperação. Que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda o milagre que cada um tem buscado em Deus. Também apresentaremos aqueles que já assistiram, que estão assistindo conosco e aqueles que assistirão ainda, que tiverem a oportunidade de estar assistindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê livramento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós apresentamos ao Senhor essa igreja, nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso pastor, a liderança. No próximo dia 24 nós teremos assembleia. Que o Senhor, ó Pai, tome a direção, que cada decisão tomada seja para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor conceda ao nosso pastor, às lideranças dessa igreja, visão, projetos, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós declaramos nessa igreja que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, que o Senhor venha reinar sobre nós, que o Senhor venha reinar sobre essa igreja. Tudo o que acontecer no ano de 2026 nessa igreja, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos cada enfermo, cada hospitalizado, apresentamos ao Senhor os presidiários, apresentamos aqueles que estão na clínicas, que o Senhor venha abençoar, conceder um milagre, a restauração, conceder saúde, que o Senhor repreenda todo e qualquer ataque do inimigo, que o Senhor, ó Pai, venha quebrar as cadeias no mundo espiritual e que vidas venham ser salvas, ó Pai, que vidas venham se render diante do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nenhuma situação que nós vivemos nessa terra é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e conhecido e bendito através, ó Pai, de cada milagre concedido, ó Pai, ao Teu povo. Que o Teu povo, Senhor, venha viver as bênçãos do Senhor. A Ti eu apresento, ó Pai, a minha mãe, eu apresento a tia Thaíta, eu apresento ao Senhor, ó Pai, a tia Lourdes, eu apresento ao Senhor, ó Pai, a Aparecida, eu apresento ao Senhor aqueles que estão em tratamento, ó Pai, na saúde. Que o Senhor venha repreender toda a enfermidade, tudo que não provém do Senhor, mas que o Senhor venha fortalecer essas vidas, que o Senhor venha transformar essas vidas, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, que a Tua igreja venha ser cheia do Teu Espírito Santo, que a IEQ do bairro do Pires seja, ó Pai, uma igreja forte no Senhor, que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre essa igreja, que a Tua presença encha essa casa, encha cada lar de cada membro dessa igreja, que cada casa seja um pedacinho do céu, que cada família receba a bênção do Senhor, receba a provisão, receba a cura, o milagre, a bênção, a promessa buscada, ó Pai, que o Senhor venha ser com cada um, em nome de Jesus. A Ti eu apresento o mês de fevereiro. Hoje nós estamos na segunda quarta-feira do mês de janeiro. Que o Senhor abençoe o mês de fevereiro, que seja um mês abençoado pelo Senhor, que haja a provisão do Senhor, que haja a provisão do Senhor, que haja cura, que haja um milagre, e que nós cremos que nós, ó Pai, viveremos o ano de 2026 e contaremos o milagre do Senhor em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Mas logo nós teremos o culto de ensino bíblico,
Que cada um que tiver a oportunidade de estar vindo, que venha à casa do Senhor. Eu sei que é muito importante, é muito gratificante você poder assistir esse vídeo, mas mais gostoso ainda é quando nós estamos reunidos dentro da casa do Senhor. Que você que tem a oportunidade, venha aprender mais com a palavra do Senhor, que nós venhamos ser santificados na palavra do Senhor. Amém? E graças a Deus. E que o amor do Pai, que a graça do Filho, a doce comunhão e consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém.